apresentando os temas, tá bom? Então, boa tarde a todos. A gente está começando mais um Café com a NER. Hoje, excepcionalmente, a Regina Nabuco não poderá estar conosco. Ela pegou uma gripe muito forte, está com a voz ali bem ruim, e aí ela pediu a minha ajuda para conduzir esse programa junto com o Rodrigo Piponzi, que é da MOL. Então, antes da gente começar, eu gostaria de passar alguns recados aqui. O primeiro deles é que, devido ao programa Acelerando Negócios Digitais, do programa do ICFD, junto com a Meta, a NER, a NJ, a gente vai dar uma pausa durante mais ou menos um mês e meio para retomar os cafés. Justamente porque a gente percebe que muitos dos profissionais aqui do mercado, eles estão precisando ali dedicar um pouco mais de tempo ao programa do ICFD. Logo, a gente vai dar uma pequena pausa, então o Pipons ele fecha essa temporada, vamos colocar aqui, Rodrigo, né? E em junho a gente retoma. Então, em junho a gente já tem na agenda aí alguns convidados, a Amazon deve aparecer com algumas informações novas, com algumas informações bacanas a respeito de inteligência artificial, que eu estou tentando fazer uma ponte para a gente conduzir esse tema também, e diversos outros que a Regina, em paralelo, tá executando. Uma outra coisa que eu queria falar, que é uma notícia triste, é que faleceu o Carlos Alberto Romualdo. Ele era o diretor da Branca Leone, que é um dos principais distribuidores de revistas em bancas no Brasil, né? Ele, enfim, atuou durante muitos anos nesse segmento, na Branca Leone também, né, igualmente, e ele foi uma pessoa muito importante para o nosso mercado, além de ser uma pessoa que era sempre atenciosa e solícita para nos ajudar em questões do dia a dia. O Romualdo, ele inclusive foi um dos responsáveis em aproximar de maneira mais direta a banca de jornal ao processo de distribuição, com diálogos, discutindo questões práticas, entrando em grupos de discussão. Então, ele foi uma pessoa que quebrou barreiras aí e foi uma grande perda. Infelizmente, ele faleceu na data de ontem devido a comorbidades ainda referentes à Covid. Ele teve Covid 2 vezes e tal. Mas fica aqui nossos sentimentos. A gente também gostaria de transmitir força à família, aos profissionais da própria Branca Leone. E a vida segue. Eu acho que o importante é a gente levar esse legado do Romualdo adiante, né? Honrando o que ele fez, a maneira com que ele ajudou o mercado ao longo desses últimos anos. É isto, tá bom? E hoje vamos entrar exatamente no tema, que com o Rodrigo Piponzi, eu acho que é a segunda vez, né, Rodrigo, que você vem com a gente aqui, né? Sim. Segunda vez. O Rodrigo, ele é fundador da Editora MOL, ao lado da jornalista Roberta Faria. O Rodrigo ele exerce há mais de uma década a direção executiva da MOL. Eu já tive a oportunidade de trabalhar indiretamente com a MOL, foi muito interessante para mim o conceito, a ideia da editora, o propósito. Ele também é fundador e conselheiro do Instituto ACP, vice-presidente do conselho do GIF, acho que eu falei certo, é isso? GIF, talvez, Rodrigo? É isso aí, GIF. GIF, e membro do conselho do Sistema B, do Sistema B. Ele foi vencedor em 2009 dos prêmios Aberja, Anatec e FEComércio de Sustentabilidade. Ele também foi eleito empreendedor social do ano pela Folha de São Paulo em 2018 e empreendedor social pela Swab Foundation. Falei certo? Schwab É, Foundation. Swab Foundation em 2019 e homenageado com o prêmio Trip Transformadores em 2020. E hoje é bem interessante o tema que a gente vai abordar, porque em janeiro, entre os dias 16 e 20 de janeiro, aconteceu o Fórum Econômico Mundial na Suíça. E o Rodrigo foi convidado, ele estava lá, especialmente para falar de empreendedorismo, filantropia e inovação social. E, e a gente achou que esse tema ele é muito interessante porque ele foge um pouco de temas talvez um pouco mais técnicos ou áridos que eventualmente a gente discute também no café, né? E é um tema um pouco mais aberto, ele não tem uma relação tão direta com o nosso mercado editorial, mas é um tema que pode nos ajudar a refletir, inclusive, sobre questões relacionadas a
relações de trabalho, bem-estar, né? E que de alguma maneira estão relacionados, responsabilidade social, são temas que estão muito relacionados ao nosso dia a dia também. Talvez não de maneira direta para alguns veículos, mas indiretamente todos nós temos essas preocupações. Eh, e aí, eu gostaria de perguntar, Rodrigo, começando aqui, né, pela pergunta tema, né, pelo título do nosso café. Por que Davos pode ou não mudar o mundo, né? Acho que essa é uma pergunta inicial, eu tenho uma série de outros pontos aqui, mas eu te dou a palavra aí para a gente começar, tá bom? Ah, muito bom, valeu, Demetrios. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. E esse é um tema realmente muito legal de trocar, porque para mim, pessoalmente, foi uma experiência muito poderosa e muito diferente, assim, né? Quando eu recebi o convite para ir, né, apesar de eu já estar ali na rede do Fórum Econômico desde 2019, a gente dentro da rede sabe que é super difícil você receber um convite, né? Especialmente como empreendedor social para ir para Davos, né? São cerca de 30 vagas por ano só para a Fundação Schwab, dentro de uma rede de 450 empreendedores, né? Então, para mim foi uma surpresa receber o convite, né? E eu lembro que quando eu recebi, eu falei, nossa, o que eu vou fazer lá, né? Foi a primeira reação mesmo, porque é uma agenda muito grande, né? Assim, a gente tem essa imagem de Davos que é os grandes líderes mundiais sentados naquelas plenárias gigantescas de terno e gravata, Sim. né? Discutindo os rumos da humanidade, enfim. Então, você realmente, acho que a primeira reação para mim foi muito essa curiosidade mesmo, né? Do que eu vou encontrar lá e como é que eu vou interagir, como que isso pode ser realmente uma experiência legal para mim e para o que eu pretendo trazer, né? Porque eu acho que uma coisa que é muito legal de você fazer parte da rede do Fórum Econômico, especialmente da Schwab, né? Que é essa rede de... Eles chamam de inovadores sociais, não chamam mais de empreendedores sociais, né? É que tudo tem uma responsabilidade. Então, se eles estão te convidando, estão te pagando todo o processo de ir, de chegar lá, né, de ter acesso ao evento, é porque realmente eles entendem que você consegue assumir a responsabilidade de transformar isso em algo positivo para o seu país, né? Uhum, Isso uhum. por si só já é uma responsabilidade gigantesca, né? Quando você vai com esse senso, né? Então, eu me preparei bastante para ir, né? Então, fui com muita clareza sobre as minhas agendas. E aí, começando da sua pergunta, para depois a gente poder dissecar um pouco, né, as questões em volta disso, é muito curioso, né? Porque eu saí realmente com esse paradoxo na minha cabeça, assim, sabe? Você depende muito da lente que você põe, né? Se é a lente otimista ou a pessimista, né? Porque e aí eu acho que tem uma coisa muito relevante para dar a resposta, que é o fato de ter ido com o chapéu de inovador social, que é um Sim. chapéu onde você tem um senso de que realmente aquele grupo que está ao seu lado, né? E quando você começa, enfim, a conhecer mais a história das pessoas que estão ali dentro e conhecer mais o tamanho das realizações desses inovadores sociais pelo mundo, a gente está na lente do otimismo, definitivamente, né? Porque, de fato, assim, há sempre uma esperança de que esse perfil de inovação social, esse perfil de quem está navegando entre problemas e soluções, né, de uma forma mais leve, mais fluida, menos engessada com governos e tudo mais, de fato, né, tendem a ser ali os lugares onde você vai encontrar a solução, né? Então, por isso que a gente até brincou com o título, né? Pode ou não resolver, porque de fato, né? Pode quando a gente pensa que ali realmente está você tem um bloco de poder e de né, capacidade de gerar, de tomada de decisão ali, que realmente pode, né, definir políticas e pode definir rumos que são muito importantes para o planeta, né? Ao mesmo tempo, a sensação que dá muitas vezes, e assim, eu confesso que eu participei pouco dos painéis mais políticos, né? Aqueles painéis que você fala, nossa, eu junto o presidente de 3 países da União Europeia, faço uma mesa de 1 hora discutindo os rumos da economia da União Europeia, sabe? Eu participei pouco Sim. dessas, apesar de ter, obviamente, me atualizado muito sobre o que aconteceu lá, mas, de fato, a sensação que dá muitas vezes é de um cansaço ali, né? De você falar, são sempre as mesmas pessoas discutindo os mesmos assuntos, defendendo os seus próprios interesses, né? E olhando muito mais para o próprio umbigo do que para a solução, né? Se eu tivesse que responder pode ou não, eu responderia que pode, porque eu acho que pela primeira vez, né? Isso foi muito falado nos corredores de Davos. Pela primeira vez, a gente viu algumas agendas entrando de maneira mais firme em Davos, né? Então, agendas ligadas a direitos humanos, a diversidade, né, a pautas raciais, que até pouco tempo eram até negligenciadas pelo fórum, né? Elas entraram de uma maneira muito mais transversal nas conversas, né? A agenda ambiental, assim, é a pauta número 1 de Davos, o que é algo que, né, foi a primeira vez que eu fui, então eu nunca, enfim, não tive experiências anteriores, mas
de tudo que se conversou com quem já esteve lá por algumas vezes, por muitas vezes também, é que, de fato, foi a vez que a agenda ambiental mais entrou dentro da conversa, né? E, para mim, particularmente, uma surpresa que foi realmente ver integração de agendas e de públicos, né? Eu tinha uma sensação muito que é assim, os políticos sentam nas mesas e a gente assiste, né? Nós, inovadores sociais, os Global Shapers, né? Que é a turma mais jovem que está ali até 30 anos promovendo mudança, a turma de setor empresarial. Eu tinha uma sensação que existia essa divisão, né? E eu fiquei muito surpreso positivamente de ver integração. Então, painéis que tinham nessa composição mais diversa, espaços de troca, de conversa, assim. Eu vi empreendedor social com iniciativas relativamente novas conversando assim, com a ministra do Meio Ambiente da Holanda, sabe? Assim, marca uma reunião, vai lá e faz uma conversa numa sala bilateral, assim. Então, isso me surpreendeu positivamente, me deu um fio de esperança de falar, não, realmente tem um contexto que permite, né? Acho que o grande problema, quando a gente fala não pode, é quando você cai naquele lugar de você ver aquela estrutura política antiquada dos homens brancos de terno e gravata que sentam e acham que resolver os rumos da humanidade. Assim, esse espírito está lá presente ainda, né? Tem ainda aquela pompa toda. Uma coisa que é curiosa, que eu não sabia que acontecia, e que eu notei que foi uma reclamação do Fórum de Davos desse ano, é que, naturalmente, você junta toda a nata política e empresarial do mundo naquela semana na Suíça, né? E o que tem acontecido é que tem tido uma explosão dos eventos paralelos. Então, tem muita liderança política, muita liderança empresarial que vai para Davos e não participa do fórum. Fica nos eventos colaterais, porque criam-se agendas paralelas. Então, eu vi, por exemplo, muita agenda de discussão ambiental, por exemplo, acontecendo fora de Davos. Eu conheço De uma maneira pessoas... geral, isso é pouco divulgado, né? O foco Isso é acaba sendo praticamente nada realmente o divulgado. fórum, né? Uhum. Exatamente. E eu vi, assim, pessoas que são extremamente presentes na agenda ambiental no Brasil, que estavam lá com agendas lotadas e que não participaram do fórum. Não participaram. Então, no final é interessante, porque o que nasce como um encontro do Fórum Econômico Mundial também começa a extrapolar para um lugar de encontro, para agendas que também não são sós do fórum, são influenciadas pelo fórum, mas não são sós do fórum, e que começa a tomar corpo. Isso, inclusive, é uma preocupação do fórum, porque a mentalidade deles é que essa discussão devia estar lá dentro, né? Então, isso me chamou a atenção. Assim, a promenade ali de Davos, né, que é a rua principal, fica tomada de casas patrocinadas por grandes marcas, tipo Meta, enfim, grandes marcas mundiais, Microsoft, enfim, muitas outras. Big Techs e tal. Big Techs, que começam a promover encontros, né, paralelos. Então, eu isso achei, assim, muito interessante. Assim, acho que isso é uma Rodrigo, desculpa, Demetrios. Quando você começou a falar desses eventos paralelos, eu achei que você ia reclamar que os eventos paralelos esvaziavam o evento principal. Mas, pelo visto, não. Você considera que os eventos paralelos são positivos para deixar o negócio ainda maior, ainda mais significativo em termos de resultados e tudo mais? Se eu tivesse que usar uma palavra, Joaquim, para isso, eu diria que eles são provocativos. Porque são eventos que fazem o fórum pensar no incômodo de por que essa agenda está acontecendo paralelamente. Eles não esvaziam o fórum, porque eu acho que assim, né? Acho que as principais figuras, as pessoas que realmente tinham que estar lá, estavam lá, né? Mas eu acho que gera um tom de provocação ali no contexto do evento, de você falar, pô, por que essas agendas... Será que estamos falando pouco de determinado assunto, né? E as pessoas estão criando agendas paralelas, né? Será que tem pessoas que não estão no fórum econômico porque entendem que não há relevância aqui dentro, né? Será que tem assuntos que estão sendo negligenciados? Então, eu acho que tem uma coisa meio provocativa, de uma maneira positiva nisso tudo, que é legal, porque, de fato, o encontro ele tem que ser propositivo para a agenda mundial, e não tem que ser um encontro do clube do Fórum Econômico Mundial, né? Então, o Fórum Econômico sofre muita pressão para incluir algumas agendas. Esse ano, por exemplo, a primeira vez eles falavam muito que foi a maior proporção de mulheres na história do fórum, né? Os painéis estavam muito mais diversos, mas assim, tem muitas agendas, eu falo, né, por nós aqui, América Latina, tem pouca agenda de América Latina ainda, né? Que esse ano ainda teve uma presença do governo maior, né? O Haddad foi, a Marina Silva foi, então... Sim, participaram inclusive de uma mesa contigo, não foi? Não, a gente, na verdade, eles fizeram uma mesa, né, Brasil, com os dois, mas houve muito espaço para troca, especialmente com a Marina. Assim, a Marina ficou muito disponível no evento, né? O Haddad menos, assim, porque acaba sendo, enfim, né? Acho que tinha muito assessor, aquela coisa, ministro da Economia e tal.
mas a Marina muito acessível, fez muitas conversas paralelas com diversos grupos brasileiros, enfim. Mas mesmo a presença de América Latina na pauta, eu acho ainda muito tímida, né? Perto do que a América Latina representa, né, para o contexto global. Então, eu acho que tem muitas evoluções que acabam sendo provocadas por esses movimentos externos também, né? O fórum naturalmente sofre muita influência, sofre ali muita pressão, né, para incluir determinadas agendas. Sim, o que dá para perceber, assim, o Fórum Econômico Social, o Fórum Econômico Mundial, ele sempre foi muito criticado, né, por movimentos sociais e por uma parcela da população mais preocupada com temas de sustentabilidade, direitos humanos, etc. Mas quando você me passa esse contexto, me dá a sensação de que o pessoal acordou um pouco para isso, e parece que tem um pouco, eu não sei se faria sentido essa afirmação, mas parece que o Fórum Econômico Mundial parece que está incorporando questões da agenda de ESG também, né? Que são questões que envolvem temas ambientais, sociais e de governança, né? Você acha que tem uma relação mesmo, essa aproximação de temas de ESG, ou não necessariamente? Isso é uma coisa que se discute mais por aqui? Como que você pensa isso? Acho que tem, assim, é até interessante, né? Porque eu entro na rede do fórum e vou parar lá em Davos pelo lugar do empreendedorismo social, que já é muito interessante, né? Porque como é que nasce a Fundação Schwab? Só para dar o contexto aqui, né? A Fundação Schwab é criada há 25 anos atrás, se não me engano, pela Hilde Schwab, que é a esposa do Klaus Schwab, que é o criador do Fórum Econômico Mundial. Talvez ainda muito Perfeito. aquela mentalidade, né? O homem poderoso provedor e a mulher que fica ali cuidando da parte social. Enfim, uma cultura política que é... Entre aspas, terceiro setor, né? Isso, exatamente. Só que o que é muito interessante de ver é que a Hilde é uma pessoa incrível, a gente teve um puta privilégio de conviver bastante com ela lá, enfim, outros fóruns que eu já participei com o Fórum Econômico, e ela é uma pessoa muito propositiva e que puxou muito essa agenda, e foi incorporando essa agenda do empreendedorismo social, que se tornou a agenda da inovação social, à agenda do Fórum Econômico. Então, a coisa toma uma proporção que, assim, acaba pressionando, né, a visão do fórum como aquele fórum só da política, só da discussão econômica. O fórum chama Fórum Econômico Mundial, né? A gente falava, ele devia chamar Fórum Econômico, Social, Ambiental Mundial. Alguma coisa nessa linha, né? Porque não é só econômico mais, mas essa é a origem, né? Então, tanto que existe a antítese dele, que é o Fórum Social, né? Que ele foi criado justamente para mostrar que não deveria se discutir só questões econômicas, né? Então, eu, de alguma forma, eu faço parte de um grupo dentro do fórum, que é o grupo do contraponto, né? O grupo que está levando essa agenda para lá. Exatamente. Aí, na hora que você tem um fórum econômico que patrocina 500 inovadores sociais pelo mundo, para que eles o tempo todo interajam, troquem, ampliem seus impactos, tal. Isso é uma amostra de investimento do fórum num lugar que até então não existia e que vem crescendo, crescendo, crescendo muito, né? E que eu acho que, como você falou, né, influencia para que a agenda ESG entre verdadeiramente dentro da discussão, até porque se não entra, o próprio fórum perde legitimidade e eles sabem disso. Você não tem como esse lugar que eles querem e precisam ser, se você não tiver legitimidade para tratar desses temas. Então, eu acho que esse é um efeito colateral muito legal que eu senti mesmo da valorização que nós, inovadores sociais, por exemplo, tivemos no fórum. Eu vou dar um exemplo besta, mas que é muito representativo. Você chega lá em Davos, a cidade é pequena, né? Então, muita gente tem que ficar hospedada em outras cidades próximas, o que é um puta trampo, porque você tem que pegar ali 40 minutos de van, tudo mais. Então, tem alguns hotéis, que são aqueles hotéis super bacaninhas, exclusivos dentro da cidade, que você está em 5 minutos na promenade. E a turma da Schwab fica num desses hotéis, né? E a gente brincou que isso é uma forma deles valorizarem aquilo mesmo, porque a gente acaba ficando num dos melhores hotéis de Davos, porque existe, eu acho, que esse lugar, todo mundo fala, mas é porque é da Hilde, que é a esposa do Klaus, mas é porque eu realmente acho que tem esse lugar também de você valorizar a inovação social. De reconhecimento da inovação social como uma peça importante nesse quebra-cabeça aí, né, econômico. Besta, mas que eu fiquei meio impressionado, assim, lá de falar, realmente, eu acho que isso, né, acaba navegando nesse lugar, assim, deles realmente valorizarem essa agenda, e mesmo dentro dos painéis, né? A gente falou até do artigo que eu escrevi lá para o Mercado de Consumo, e acho que a gente vai falar um pouco dessas questões, mas quando você começa a ver discussões ligadas à cultura de trabalho, né, à saúde mental, a relações interpessoais, são agendas todas que extrapolam só a política, a economia, tá, e começa a entrar no lugar do ser humano, no lugar,
né, da preocupação com a sociedade como um todo. Então, são agendas que vão surgindo dentro do contexto do fórum, que eu também confesso que não imaginava encontrar com tanta força lá. Achava que era um fórum econômico mesmo, que a gente ia discutir política. Por isso, até minha surpresa, quando eu fui convidado, falar, o que eu vou fazer lá? E, para minha surpresa, teve muita temática, muito assunto, que eu acho que acabou gerando conversas muito interessantes que eu realmente não esperava ter por lá. Perfeito. É super claro. Agora, realmente falando um pouco do artigo que você escreveu, né? Você colocou 5 destaques da sua participação no fórum, né? Me chamou a atenção, lendo o artigo, é que muitos deles estão se relacionando aqui com uma questão que envolve mais o mercado de trabalho, né? Eu acho que, obviamente, você escreveu, você tem muito mais informação, mas, por exemplo, você fala primeiro sobre um encontro com o Adam Grant, que é um psicólogo organizacional, onde se discutiu questões como 4 dias da semana de trabalho, né? E é uma das formas de combater a questão do burnout, etc. Eu pergunto, discutir um tema como esse, né? Pessoas trabalhando menos, num fórum como Davos, um fórum de economia, onde praticamente você tem ali de forma hegemônica, o pensamento liberal e econômico. Parece ser uma ruptura, algo muito provocante, não? E eu fiquei bem chocado quando eu vi que ia ter uma mesa falando da semana. Porque, assim, a gente fala da semana de 4 dias aqui no Brasil, né? A gente lê sobre isso e tal, e inclusive na MOL existe um desejo de um dia ter isso, né? E para mim isso era sempre um papo meio viagem, assim, meio, né? Isso é impossível, imagina, isso é papo de, né? E aí, quando eu chego lá e tô vendo porque a programação é gigante, tem 300 e tantas mesas, né, ao longo dos 5 dias, é uma loucura para você conseguir se organizar, você tem que se inscrever em tudo, porque muitas das mesas esgotam, então você tem que fazer com antecedência e tal. E eu me deparo com uma mesa falando sobre semana de 4 dias com o Adam Grant, né, que é um cara assim, eu sou super fã dele, é um puto escritor, psicólogo e tal, e que fala muito sobre cultura né, de trabalho e tudo mais. Então, putz, eu me inscrevi, fui lá assistir e eu fiquei, assim, a minha sensação foi muito essa, assim, Demetrios, assim, primeiro, muito interessante que o fórum traga um tema como esse para dentro, porque eu acho que denota aí um lugar realmente de provocar e de pensar algo que, de fato, não é um lugar comum para todo mundo. E foi muito interessante esse painel, porque o Adam Grant era o moderador, tinha, enfim, algumas pessoas tal, e tinha uma moça, uma mulher, que ela era, assim, chefe de um dos maiores sindicatos dos Estados Unidos, assim. Então ela era completamente contra, ela achava um absurdo a ideia. Ela estava suando, e o Adam Grant é o Adam Grant, né? Então, cara, e ele veio com 500 pesquisas que mostravam os benefícios dos 4 dias, tudo muito bem embasado. Cara, foi muito interessante ver a dinâmica, assim, né? Ela argumentando por que não dava certo, ele argumentando por que dava. Mas, assim, muito interessante ver o nível da conversa que você coloca para dentro, porque ali você tem CEO de companhias globais, né? Você tem grandes pensadores da cultura organizacional, você tem pessoas que são capazes de influenciar a política pública, mudar a tributação. Então, é muito interessante você levar esse nível de provocação, né? Que parece até um contrassenso para um fórum como esse, para ter uma discussão de qualidade, né? E, assim, então, eu acho que mais do que falar ou não da eficiência, que eu acho que é um ponto que a gente pode conversar, foi muito interessante ver uma ideia como essa sendo discutida ali dentro, porque não é o tipo de tema que acho que até pouco tempo atrás Exatamente. está aqui, né? E que acaba entrando no lugar de falar, não, a gente precisa evoluir o mercado de trabalho, a gente precisa pensar fora da caixa, a gente precisa extrapolar nossas visões mais fechadinhas e começar a pensar realmente o que dá para fazer diferente, testar, né? Então, foi muito, muito interessante, assim, assistir isso. E até para mim concluir que sim, é possível, acho que é uma mudança cultural gigantesca, né? Enfim, não sei se você ia perguntar o que eu acho sobre isso, mas eu já vou falar. Não, acho que é a próxima pergunta. O que você acha sobre isso mesmo, né? O quanto isso pode virar uma realidade aqui no claro nosso que país, assim, né? é muito complexo comparar um contexto Brasil com um contexto Europa ou Estados Unidos, quando você fala disso, né? Porque, de fato, a gente tem muito mais informalidade aqui, né? A gente tem cargas tributárias muito mais complexas, né? A gente tem determinadas atividades no Brasil que ainda são
enfim, são pouco regulamentadas, então tem uma série de dificuldades, né? E as pesquisas muitas vezes são trazidas em cima de contextos dos Estados Unidos e Europa, né? E são muito conclusivas no sentido de que sim, né? A gente, porque acho que o próprio painel começou falando sobre a epidemia de burnout que existe no mundo, assim, os dados são chocantes, eu não lembro exatamente os números, mas eram dados chocantes, assim, de você realmente ter uma parcela muito, muito expressiva da população trabalhadora mundial, né? Enfim, ativa, né? Economicamente ativa, com problemas de saúde mental e burnout, né? Então, acaba sendo meio que uma resposta a um problema real e não só uma decisão, que legal que eu vou ser de fazer semana de 4 dias, né? Então, as pesquisas fora, e eu lembro muito disso, são muito conclusivas, de que realmente, com cuidado e sempre numa cultura de testar, fazer, experimentar, cada lugar tem sua cultura, cada setor tem a sua particularidade, tem setor onde não dá, tem setor onde dá mais, tem muito essa questão, né? Mas existiu uma conclusão muito clara, assim, para mim, de que sim, é um tipo de disrupção no mercado de trabalho que precisa ser estudada e precisa ser testada, né? Tem muito Sim, exemplo bacana. sim. Quando a gente olha para o Brasil, acho que isso é mais complexo, por tudo que eu falei, mas também por mentalidade. Eu acho que, assim, tem muita mentalidade de liderança no Brasil ainda que vai muito contra isso, né? Enfim, acho que acaba, enfim, criando uma complexidade, mas eu sinceramente acho que daqui para frente, vão começar a surgir exemplos no Brasil, já começaram a surgir alguns pequenos, mas vão começar a surgir exemplos no Brasil. Eu tenho a sensação que, por exemplo, o trabalho híbrido remoto, né? Claro, quando você está em casa, trabalhando remotamente, você também está trabalhando, obviamente. Mas ele já é disruptivo, né? Imaginar que todo mundo trabalharia de casa o tempo inteiro, acho que é um pouco utópico, mas, por outro lado, utópico pelo menos para a maioria das pessoas. Agora, por outro lado, você ter modelos onde a pessoa possa trabalhar parte dos dias no escritório, parte em casa, já é realmente uma mudança de paradigma muito grande. E eu acho que, começando aos poucos, talvez a gente consiga enxergar outras maneiras de quebrar outros paradigmas como esse aí da semana de 4 dias, né, a preservação da saúde mental, e também, talvez, a própria ideia de qualificação profissional e pessoal, né? Porque eu acho que quando surge a oportunidade de termos um tempo a mais em nossas vidas, se esse tempo for bem aplicado, provavelmente isso vai refletir de alguma maneira positivamente no seu trabalho também, né? Acho que uma coisa leva a outra, muito provavelmente, né? Conversa muito com o que, né? A gente escuta muito quando fala desse tema, escutou por lá também, que é menos tempo de trabalho não significa menos produtividade necessariamente, né? Eu acho que enfim, tem uma série de contextos aí que precisam ser pensados para você colocar isso. Mas, assim, de novo, são setores e setores. Assim, a gente está falando de uma disrupção de um modelo de trabalho que surgiu há mais, enfim, no século passado, há mais 100 anos, né? Com o Henry Ford nas fábricas, enfim. A CLT se baseia no modelo fabril, né? Num modelo que é Sim. muito antiquado. Então, a gente imaginar que a gente não vai atualizar um modelo antiquado, né? Seria muito equivocado da nossa parte. Agora, não significa que a gente precisa sair do 8 para 80 de uma vez só, né? E quando se fala em semana de 4 dias, as pessoas pensam, então tá, a partir de amanhã ninguém mais trabalha de sexta. E não é isso. É uma adaptação, são estudos. Tem muitas empresas, por exemplo, que já fazem isso há algum tempo, empresas grandes no Brasil, que fazem, por exemplo, sexta-feira à tarde não trabalha, segunda de manhã não trabalha, criam, né, modelos de flexibilidade. Isso já é adaptação para a semana de 4 dias, né? Então, eu acho que são evoluções. Eu acho que você tem que encarar esse tema muito com evolução e adaptabilidade a cada um dos setores, e não como algo completamente disruptivo, o mercado inteiro vai adotar de uma vez só e sexta-feira vira fim de semana, entendeu? Não é isso, né? Joaquim, Deixa eu só contar sua pergunta, diga aí. Não é pergunta, não. Eu quero contar um exemplo real que você estava falando do home office. E 6 meses antes da pandemia, nós somos em 17 pessoas na Edcase. 6 meses antes da pandemia, eu soltei uma pesquisa sugerindo da gente trabalhar em home office. 6 meses antes da pandemia. 100% recusou. Ninguém queria. Porque a minha internet é ruim, porque não sei o quê, porque... Né? Enfim. Aí veio a pandemia, não é de querer, né? Como eu digo para os meus filhos, não é de querer. Tinha que ir para casa e tinha que trabalhar de casa. Aí resolvemos tudo, o problema da internet, das máquinas, da mesa, da cadeira, tal, não sei o quê.
Aí passou 2 anos de pandemia, começando a ensaiar um retorno presencial, fosse híbrido, né? Soltei uma pesquisa de novo, aqueles 100% que se recusaram a trabalhar em home office 3 anos antes, agora eram 100% que se recusavam a voltar. E é muito interessante isso, porque na prática viram que tudo isso que a gente está falando, né? A questão do burnout, a questão da qualidade de vida, a questão de... Tem as questões de você ter que saber cuidar ali do seu tempo de trabalho, da sua carga horária, de poder exercer ali o seu descanso e tudo mais, mas a opinião geral é de que valia para todo mundo estar em casa em tempo integral, podendo ser cobrado por entrega e não por horário. Eu acho que a grande beleza do home office é essa, ser cobrado pela entrega e não pela carga de trabalho, de chegar às 9 e sair às 18, não é isso, é o entregável ali. E hoje a Edcase, ela é 100% home office. A gente literalmente fechou o escritório e está todo mundo em casa por opção do time, né? Porque não foi uma imposição, muito pelo contrário. A minha vontade pessoal até era fazer uma coisa híbrida ali. Mas na opinião de todos, até pelo perfil, acho que isso tem muito do tipo de negócio também, né? Nosso time é composto basicamente por jornalista, redator e designer. O cara fica 2 horas no transporte público ou no trânsito para ficar o dia inteiro com a cara no computador. Então, fica em casa, né? A semana de 4 dias, a mesma coisa. Eu sou um entusiasta dessas coisas, assim. Mas depende muito do mercado. Dependendo do segmento, do setor, em que horas de trabalho é determinante para a empresa, é mais difícil abrir mão de um dia da semana ou de um período. Então, acho que assim, cada caso é um caso. Mas, como bem disse o Rodrigo, eu acho que essas coisas começam a pipocar, começam a virar notícia, começam a ser exemplos e começam a ser utilizadas como referência. E a tendência para os próximos anos é isso, né? É o híbrido, é o home office, é a semana de 4 dias, é a meia sexta-feira, coisas que afetam diretamente, positivamente, a qualidade de vida de todos. Acho que é esse o grande objetivo disso tudo. É isso que eu queria falar. E que tem a ver também, né, Rodrigo, com um dos pontos que você coloca, que também foram discutidos lá, não sei se foi discutido em especial a questão do trabalho remoto, mas é sobre esse fator de... que é um dos tópicos do seu artigo, de valorização do profissional, uma valorização mútua do funcionário em relação à empresa, da empresa em relação ao funcionário, no sentido de que o salário ele não é necessariamente o fator mais importante, e que essa retenção de talentos, né, ela se dá de muitas outras maneiras, né? Nesse sentido, que foi discutido lá? O que eles pensam acerca desse tema de bem-estar no trabalho e no ambiente de trabalho também, né? Do trabalhador e no ambiente de trabalho em Não, muito especial. legal. E assim, de novo, né? Eu acho que isso faz parte de uma agenda que, mais uma vez, eu não esperava encontrar lá, assim, né? Esse painel especificamente foi muito legal porque acho que isso vale, assim, acho que tudo que se discutiu em torno de cultura organizacional, futuro do trabalho, né? Mercado de trabalho, eu percebi que eles tentavam montar mesas mais diversas, né? E que fugiam só daquele perfil dos políticos discutindo entre eles os rumos da humanidade, assim, sabe aquela coisa que eu falei no começo, assim, que eu acho fica meio solto ali no processo, que no final é mais para gerar manchete do que para realmente criar alguma agenda, né? E esse painel, então, normalmente essas conversas elas tinham assim, alguém do setor privado, alguém do setor público, alguém de terceiro setor, alguém que era mais acadêmico, enfim. E mais uma vez assim foi, né? Inclusive, nesse painel tinha uma pessoa, a Cláudia Azevedo, que ela é CEO de um grupo, o maior grupo de varejo da Península Ibérica, que chama Grupo Sonai, e que foi uma rede, enfim, familiar, de varejo. Portuguesa, né? Tinha muita identificação comigo, assim, porque uma história bem parecida, né, com a da minha família. E estão hoje firmes lá no negócio e tal. E eles falaram, né, ela foi uma voz muito ativa nessa conversa, né, sobre atração e retenção de talentos, porque eles tiveram políticas muito interessantes durante a pandemia, né, no sentido de
de não demitir ninguém, no sentido de realmente olhar para outros aspectos, né, dentro do mercado de trabalho, e assim eles estão trabalhando, né? Então, eu acho que isso parte meio que da mesma resposta anterior, né? Quando a gente olha para essa epidemia de problemas de saúde mental, né? E quando você vê uma das frentes de trabalho mais fortes que tem no fórum é a de saúde mental, né? E assim, você pega ali os inovadores sociais da RedShop, tem muita gente endereçando isso, né? Porque, enfim, acho que de fato esse tema entrou dentro da pauta, né, de conversa, não só do fórum, mas acho que em diferentes instâncias, né? E foi muito interessante ver, né, como essa preocupação com a saúde física, mental dos próprios funcionários deixou de ser uma coisa acessória e passou a ser uma coisa prioritária, né? Especialmente quando você conversa. E aí eu transporto até essa conversa para cá, para o Brasil, assim, né? Não, é algo que, assim, eu digo, eu não precisei ir lá saber disso. Foi muito interessante ver uma CEO de uma empresa europeia falando sobre isso, né, com tanta propriedade, porque realmente você sente que essa é uma agenda mais ampla do que só o que está acontecendo aqui. Mas quando a gente traz para cá, cada vez mais tem sido comum, né? A gente, especialmente com as redes sociais e com a facilidade de expor o que não é legal, isso tem sido cada vez mais comum na conversa, né? Que não se trata só de você fazer para fora, para fora, para fora e não olhar para dentro, né? Quando você pega varejo, por exemplo, que é o caso lá do Grupo Sonai, ou como é o caso das redes com que a gente trabalha aqui, essas redes têm dezenas de milhares de funcionários, então você não pode negligenciar esse público, né? Eu sempre falei lá na Rádio Brasil, não adianta você falar de saúde integral do brasileiro e não combater a epidemia de obesidade que tem entre os funcionários, né? Sim. Ou permitir que os funcionários comam mal durante suas jornadas de trabalho, porque, sei lá, o vale não é suficiente, ou porque não tem acesso à alimentação saudável perto da loja onde ele trabalha. Graças a Deus, são questões que não acontecem hoje, são muito bem endereçadas, mas é um super ponto de atenção quando você fala de atração, retenção e cuidado com os seus talentos, né? Então, eu acho que o mais interessante, para além do próprio conteúdo em si, que acabou, sinceramente, não sendo nada muito diferente do que eu vejo no Brasil, foi ver, de novo, essa agenda dentro do fórum, né? Foi ver isso acontecendo, foi ver o espaço sendo dado, né, para quem está cuidando disso no mundo, trazer esse tema. Porque o que é legal de Davos é isso, né? Quando você põe um tema e ele está dentro da agenda, ele vira uma discussão. E na hora que ele vira uma discussão, eles são muito profissionais para poder formatar isso e buscar soluções. Né? Assim, não tem Perfeito. muita ponta solta no fórum. Assim, criamos um tema ali, vai ter algum grupo de trabalho, vai ter algum fórum, vai ter alguma coisa vai acontecer disso, entendeu? Que vai criar um documento, uma sistematização. Eles são muito dessa metodologia, né? De impacto, sei lá, o que for, entendeu? Então, acho que foi muito legal ver isso dentro da agenda do fórum. Sim. Um outro ponto também, né? Eu acho que indo mais para uma questão talvez um pouco mais ampla, falando um pouco desse fator que você também menciona sobre investimento social e empreendedorismo social, né? Você dá até um exemplo do CEO da Lego, que parte ali do lucro ele é investido socialmente. Mas eu queria entrar numa questão talvez mais característica do nosso mercado, que é o empreendedorismo social. Você pautou esse tema muito antes dele se transformar num tema mais amplo, até pelo trabalho que você desenvolve na MOL. Eu me lembro que quando a revista, por exemplo, ela foi lançada, você tinha que explicar o que era aquilo, como é que funcionava, enfim, como assim não tem lucro, etc. Aí eu te pergunto, né? No caso da MOL, a gente sabe que você mesmo reconhece isso, que você consegue executar esse trabalho por conta do seu legado, né? Você tem uma base para que isso tenha sido construído. Agora, você acha que há espaço para um empreendedorismo social no Brasil que ele sirva de mão dupla, que ele execute um bem social e, ao mesmo tempo, ele sustente a cadeia de quem trabalha com isso, Rodrigo? É possível um empreendedorismo social que dê lucro, sem nenhum eufemismo? É possível empreendedorismo social num ambiente de capitalismo, de liberalismo econômico e que cause o bem e, ao mesmo tempo, gere riquezas? Eu acho que não só é possível, como é necessário. E aí, enfim, a gente, semana passada, por exemplo, teve o congresso do GIF, né, que é o maior congresso sobre filantropia e investimento social do Brasil, e esse foi um tema muito recorrente, né? Teve
teve uma fala que eu gostei muito de uma empreendedora social, ela chama Diane Souza. Ela criou um projeto chamado Instituto Baixada, no Maranhão. E ela falou assim, pô, eu fico puta com essa galera que fala em acelerar a ONG. Falei, gente, e obviamente se referindo à ONG comunitária, ONGs como a dela, né, que estão ali enraizadas nas comunidades e vivem intensamente o dia a dia dos problemas. Ela falou assim, gente, como é que você vai acelerar mais do que... Como é que você vai acelerar mais alguém que já é acelerado por natureza porque precisa sobreviver? Né? Então é muito pretensioso. Você fala, nossa, vou criar uma aceleradora de ONGs. Né? Ela falou, a gente já é acelerada por natureza, a gente precisa empreender para sobreviver. Né? Então, o empreendedorismo social, é claro que assim, você pode associar ele a uma iniciativa como a minha, ou a outras iniciativas de pessoas privilegiadas, né, que nascem com ou legados já pré-construídos, ou que nascem com oportunidades muito maiores do que 99,9% da população. E aí tem, né, a sabedoria, como eu tive, de usar isso a favor da sociedade. Acho que isso esse é um recorte do empreendedorismo social, que talvez seja o recorte mais sexy, né? Mais glamuroso quando a gente lê por aí e quando vai lá nos prêmios e tudo mais. Mas tem um outro recorte de empreendedorismo social, e aqui está meu amigo Paulo Lima para reforçar o que eu estou falando, porque ele é muito pioneiro em reconhecer isso há muitos anos com o Trip Transformadores, que é o empreendedorismo social de quem faz isso para sobreviver, para mudar a realidade, para influenciar as pessoas que estão do lado. Né? O Trip Transformadores, exatamente, né? Exatamente, né? Então, pô, no ano que eu fui premiado no Trip Transformadores, eu tive mais 5 ou 6 pessoas pares ali no prêmio, que eram exatamente da outra categoria de empreendedores sociais, né? E aí, quando a gente fala desse conceito do empreendedorismo social, ele é um empreendedorismo que, de fato, se ele é fomentado, se ele é alimentado, ele muda a realidade, né? Posso te dar vários exemplos, né? Você pega sei lá, um Edu Lira, uma Ana Fontes, um Celso Ataíde, né? Um Preto Zezé. Você tem muitos nomes, por exemplo, de empreendedores sociais brasileiros que começam a empreender para mudar as próprias realidades. Agora, como é que isso dá certo num país como o Brasil, que é extremamente desigual e onde muitas vezes quem é dono do privilégio não tem essa ciência, né? É na hora que você começa a conectar esses mundos, assim, né? Isso foi um dos temas muito fortes no congresso semana passada do GIF, que a gente precisa entender de que forma a gente consegue canalizar recurso para que esses empreendimentos sociais que estão enraizados nas comunidades, enraizados nas periferias, enraizados onde os problemas estão acontecendo e que estão distantes dos nossos olhos, a gente precisa entender como canalizar o recurso para lá, para empoderar essas pessoas. Outro exemplo vem muito forte na minha cabeça, Adriana Barbosa, uma empreendedora negra incrível, que está fazendo coisas incríveis, né, dentro do recorte da equidade racial, né, da geração de emprego, da geração de cultura, né, enfim, de uma série de questões, e que está ali. Hoje, ela está perto de muita gente que é capaz de canalizar investimento para ela, mas isso demorou, e tem muitas Adrianas por aí que não tem. Então, o empreendedorismo social ele é necessário, ele é uma puta solução incrível para o Brasil, mas ele precisa acontecer de uma maneira muito mais intensa, com muito mais recurso, e a gente tem que fazer essa ponte, a gente tem que saber endereçar, né? Então, muitas vezes eu acho que essa é uma discussão meio torta, né? Porque a gente fica num lugar de ver o empreendedorismo social brasileiro como o empreendedorismo que eu faço, que também é empreendedorismo social, mas é um empreendedorismo social que nasce de outro lugar, né? Nasce de uma outra consciência e de uma outra demanda. É muito diferente daquele outro. E eu penso também, Rodrigo, que talvez é uma leitura mais particular minha, acho que isso não necessariamente é uma regra, mas o empreendedorismo social ele pode ser um desdobramento de uma das atividades que você faz dentro da sua própria organização. Então, você pode ter uma organização comercial, que seja uma empresa de comunicação, basicamente esse é o nosso negócio aqui, mas na sua própria empresa você pode ter um braço pensando no empreendedorismo social, não necessariamente investindo em causas sociais, que eu acho que é um pouco diferente, mas de fato empreendendo numa causa social. Então, você pode ter um produto ou um serviço para uma linha de receita exclusiva para uma finalidade social. E isso não descaracteriza a sua empresa enquanto uma organização padrão de comunicação, onde você visa, em primeiro lugar, o lucro. Acho que é uma das formas possíveis de tentar absorver isso dentro do nosso mercado, não? Absoluta, assim. Quando a gente pensa em empreendedorismo social, acho que a gente não precisa pensar nisso só como um negócio ou uma iniciativa. Isso é uma mentalidade, né? Assim, eu acho que qualquer ambiente produtivo,
qualquer ambiente que gera resultado, ele tem a responsabilidade de gerar impacto positivo, não é mitigar risco ou eliminar o problema que gerou. Ele tem uma responsabilidade de gerar impacto positivo, né? E provavelmente, e assim deveria ser, todo ambiente produtivo, ele é um potencial, né, ambiente para um empreendedorismo social, né? Então, vou te dar um exemplo que eu tive agora, recente. Eu conheci uma empreendedora social da Costa Rica, e ela trabalhava numa empresa de alimentos, né? E que, enfim, tinha um banco financiador por trás e tal, e ela, dentro dessa empresa de alimentos, ela começou a trabalhar, né, numa ideia de fazer produtos que fossem muito mais saudáveis dentro da cadeia produtiva, que fossem um pouquinho mais caros, mas fossem muito mais saudáveis, né, do que os tradicionais dessa organização. E ela foi desenvolvendo isso, chama Nutrivida. Ela foi desenvolvendo, o negócio foi funcionando, cresceu pra caramba, começou a se fazer presente em supermercados na Costa Rica e tudo mais. E aí foi nesse momento, inclusive, que ela ganhou o prêmio da Fundação Schwab. Por isso que ela foi parar na rede, eu conheci ela, porque ela estava dentro de uma companhia com um braço de alimentação saudável, que estava chegando em supermercados pela Costa Rica inteira e estava mudando realmente a forma como populações mais vulneráveis se alimentavam, né, com muito mais saúde. Ela Certo. saiu dessa empresa, né? E quando ela saiu, ela foi trabalhar num banco por necessidade financeira, e ainda muito conectada, obviamente, com o empreendedorismo social, tudo mais, tinha acabado de ser premiada pelo Fórum Econômico, imagina como isso mexe, né? E aí a pessoa, o CEO dessa empresa de alimentos, falou, olha, ligou para ela e falou, eu vou acabar com essa linha aqui, eu realmente não Puxa não vida. vou ficar com isso, eu vou desfazer, mas se você quiser comprar, eu te vendo por um preço... Ela raspou todas as economias dela, todas. Ela e o marido pediu demissão, foi trabalhar com ela, e eles compraram a iniciativa que eles criaram, né, da empresa, e fizeram uma spin-off social, né? Então a Nutrivida passou a ser uma empresa deles. E o que é interessante nessa história é que o dono do banco, que ela pediu demissão do banco para comprar, o dono do banco achou tão incrível que cobriu a proposta dela, botou a grana, Que e aí ela maravilha. desendividou. Entendeu? Aham. Na verdade, ela não desendividou porque ele comprou pelo valor, mas pediu para ela colocar toda a grana lá na Nutrivida. E é uma história muito legal, por quê? Porque é um pouco esse exemplo de como você cria uma pessoa com a mentalidade certa. De novo, ela está na primeira categoria, né, hoje, do empreendedorismo social que eu mencionei, apesar de ser uma pessoa que passou por muita coisa, ela contou a história dela, e, de fato, não é uma história confortável, mas essa é uma história curiosa de como você, né, acho que dentro de um ambiente produtivo, mas que eventualmente tinha alguma coisa que ela não concordava, como você consegue, né, isso é o que a gente chama do intraempreendedorismo, né, como você consegue pensar fora da caixa, desenvolver algo diferente a ponto disso se tornar uma iniciativa que ela ali dentro do fora, ela tem muitas capacidades de escalar hoje, né? Eu estou conectando ela com redes de varejo aqui no Brasil, para poder vender isso aqui no Brasil, entendeu? Então, Perfeito, é perfeito. muito legal. Acho que esse é um exemplo de como a coisa desenrola, né? E do que é. Esse é um exemplo do que é o empreendedorismo social, né? Sim. Agora, um ponto também que, voltando talvez um pouco para a questão de Davos, mas tentando linkar com a nossa realidade brasileira, é entender de vocês, empreendedores sociais, Rodrigo, acho que você tem muita propriedade para poder fazer essa reivindicação, o que falta no Brasil do ponto de vista de políticas públicas, políticas econômicas, enfim, o que o poder público poderia fazer para apoiar melhor o empreendedorismo social no nosso país? Tem alguma coisa nesse sentido? Se tivesse que elencar, por exemplo, os 3 principais problemas nesse sentido aqui no Brasil, seria possível algo desse tipo? Ou ainda pode ser o outro lado, talvez a gente seja muito melhor do que a média de outros países nesse quesito. Queria te ouvir um pouco sobre isso, sabe? Não, muito legal. Eu acho assim, o Brasil, ele é um país, ele naturalmente, por ser o país mais desigual do mundo, ele provavelmente tem o maior potencial para o empreendedorismo social no mundo, junto com a Índia, talvez, enfim, porque, né, a desigualdade é tão grande, os problemas são tão evidentes, né, que isso vira um prato cheio para você poder trabalhar o empreendedorismo social no Brasil, né? E Correto. a gente começa a ver isso acontecendo. Acho que assim, sempre perguntar o que eu acho do ecossistema de empreendedorismo social do Brasil, eu acho que é um dos ecossistemas mais ricos do mundo. Assim, a gente percebe isso quando a gente vai para fora. As pessoas ficam muito impressionadas com o que os brasileiros fazem aqui. Hoje, você vai numa faculdade público ou particular de administração de empresa e pergunta o que você quer ser, tenho certeza que a maioria das pessoas vai querer ser empreendedor social e não banqueiro.
ao contrário do meu tempo, que as pessoas queriam ser banqueiro, não empreendedor social. Né? E Sim. eu acho que muito do potencial e da capacidade que a gente tem de realmente criar soluções através do negócio aqui, né? Eu acho que tem muita coisa acontecendo, né? O que eu acho que a gente tem, né, que precisa de estímulo aqui, né? Eu acho que a gente precisa canalizar mais recursos para isso. Eu acho que o empreendedorismo social no Brasil ainda é visto muito como uma aventura financeira, né? E de fato é difícil mesmo. Isso não é necessariamente uma crítica, porque é uma crítica, mas acho que também tem uma dificuldade na narrativa para você conseguir atrair capital para as pessoas investirem em ideias embrionárias ou investirem em ideias que estão tracionando, enfim. É muito mais seguro investir nos fundos mais, né, mais seguros, ou investir nos negócios mais maduros. Então, tem uma falta de maturidade ainda, tem poucas, mas boas pessoas que estão mudando esse contexto no Brasil, né? Então, acho que ainda tem uma questão muito séria de capital, de canalização de capital para isso. A boa notícia é que como eu circulo muito, né, no meio da filantropia, do investimento social, do investimento de impacto social, tem muita gente mudando mentalidade, tem muita gente que está se tornando mais disposta a assumir mais risco, está entendendo, tem muita família rica criando fundo para apoiar investimento de impacto, tem muita família que quer começar nisso, né, tem muita empresa que cria programa para investir em negócios de impacto social ligados à sua causa. Então, acho que isso está mudando, de verdade, mas eu acho que esse ainda é um limitante, capital, né? Tem uma questão de regulação, né, de governo, de tributação, que assim ainda está muito no mesmo balaio de qualquer negócio. Então, se você vai empreender social em saúde, você está no balaio da saúde. Você vai empreender com educação, você está no... Assim, não tem uma... Você está condicionado às mesmas regras de um empreendedor que não necessariamente tem compromisso com questões sociais, é isso. É uma temática muito distante da agenda pública, do ponto de vista das particularidades, entendeu? Então, eu acho que isso dificulta um pouco. Você tem algumas questões, sei lá, eu super acho que as questões... vou dar um exemplo prático, assim, né? Quando você vai começar uma iniciativa de impacto social, por exemplo, é muito comum você atrair talentos com equity, né? Você fala, vem cá, trabalha comigo, eu te dou 5%. Só que a lei que regula isso é a mesma lei do CLT. Então, assim, se você depois de 5 anos sair processar aí, porque você era um CLT... Não tem. Agora, acho que até saiu uma regulamentação, né? Um marco aí para mudar nisso e tal, mas tem muitas particularidades, eu acho, da maneira como você cria um negócio de impacto social, da maneira como você gere, da maneira como você contrata, que acho que cai num balaio muito tradicional, muito antigo, e porque muitas vezes a classe política não entende o que é isso, nem... Então, eu acho que tem uma distância ainda de regulação, de evolução e tudo mais. E talvez um terceiro, né? Você pediu 3, eu acho que a própria visibilidade, assim, que eu acho que está melhorando muito, muito. Acho que isso talvez não seja mais uma grande barreira, ainda é uma barreira, porque eu acho, especialmente para as periferias e comunidades, são poucas iniciativas relevantes, como o do Paulo, né, que eu mencionei, o Tribo Transformadores, que realmente botam holofote nessa turma, né? Mas eu acho que isso vem mudando depois da pandemia, né? A gente nunca ouviu falar tanto de empreendedores sociais, iniciativas periféricas, tal quanto agora, né? As empresas estão colocando isso nas suas agendas, enfim. Então, eu acho que ainda tem desafios de visibilidade, mas talvez dos 3 pontos esse seja o que esteja mais evoluindo hoje, assim, né? Enfim, então acho que esse é um balanço meio geral, mas dentro de um ecossistema que eu acho que é muito vibrante, assim, que é muito... Eu acho que ele, assim, comparado com o que eu olho, assim, eu não estudei, não tenho dados para trazer isso, eu estou falando de percepção. Eu acho que é um ecossistema muito vibrante, assim, muito, muito bem desenvolvido, né, do ponto de vista de volume de iniciativas, de ideias, de pessoas querendo entrar nesse campo, sabe? Entendi. Perfeito, Rodrigo. Acho que deu para entender bastante. Eu acho que saber que essa é uma discussão que ocorre já nos meios nos corredores ali das elites econômicas e de poder no planeta, né, como em Davos, é algo que serve de estímulo, né, para um mundo melhor. A gente está vendo tanta coisa acontecendo e a gente é surpreendido com temas como esse levados a um fórum econômico e sendo discutidos de forma positiva. Acho que a sua presença lá, ela endossa essa visão. Muito obrigado por toda essa explanação aí para a gente, viu? Imagina, super prazer. Contem comigo aí. Acho que é um assunto super importante de falar, legal. Acho que quando eu falo da responsabilidade de estar lá, acho que esse é um dos exemplos, né, da gente trazer, reverberar, trocar, enfim. Fiz bastante isso depois de Davos, foi muito legal. Então, putz, eu acho sempre importante a gente poder ter essa troca para, quem sabe, se eu voltar para lá um dia, eu poder influenciar ainda mais a agenda lá, poder levar mais exemplos da América Latina, né? Sim. Poder falar mais sobre o Brasil. Acho que tudo isso está dentro da nossa agenda lá.
Maravilha, muito obrigado. Queria agradecer todo mundo que está aqui na sala com a gente. Lembrando que o programa vai estar disponível aí nos canais, nas redes da ANER. Como eu disse, a gente vai dar uma pausa no programa durante um mês e meio. Pelo que eu entendi, acho que lá para o meio de junho, né, Márcia? Meio de junho, talvez na terceira semana, alguma coisa ali já. Creio que sim, isso mesmo. A gente tem um calendário ainda extenso, um pouco extenso aí das palestras do Acelerando, né? Que estão pegando aí as nossas terças-feiras, e hoje, por acaso, também pegaram a nossa quarta, mas a gente segue firme aí, a gente segue firme. Mas eu espero que as pessoas assistam gravado aí, né? Para não perder esse debate, né? A gente vai fazer um trabalho de divulgação desse material, tá bom? Tá bom, então. Se alguém tiver alguma Obrigada, pergunta, hein, Rodrigo? pode me mandar, vocês têm meu e-mail, WhatsApp. Beleza. Então, fica esse recado na própria gravação, a partir do que vocês assistiram, se vocês quiserem executar alguma pergunta, alguma explanação, algum ponto adicional aí para o Rodrigo, podem encaminhar para a comunicação da própria ANER, e eu acho que a Márcia pode fazer a ponte aí para a gente ver o que é possível responder. Tá bom? A gente disponibiliza aí o e-mail e a gente pega esse material, passa para o Rodrigo. Muito obrigada, hein, Rodrigo? Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Um abraço. Valeu também. Uma boa tarde. Tchau, tchau.